Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde em nome do nosso Senhor Jesus. Pai Santo, te pedimos que o Senhor venha trazer sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte neste momento, Pai, este renovo, este refrigério, que o Senhor, Pai amado, interceda, Senhor, nos nossos caminhos, na nossa vida, quebrando toda opressão em nome de Jesus, toda obra maligna, Senhor, que tem se levantado sobre a vida desses irmãos, Pai. Ó Senhor, que toda enfermidade que está sobre esses corpos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos dar discernimento, que o Senhor possa nos firmar na sua palavra, que o Senhor possa nos encher, Senhor, do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, ligados aí em todo momento, ligado com o Senhor, ligado com esta irmandade, os irmãos que estão aí, estamos felizes. Hoje é um dia feliz porque temos a presença de Deus, tempo de nós estarmos ligados, é tempo de nós estarmos em comunhão, é tempo de nós estarmos se consagrando ao Senhor. Temos uma batalha pela frente, meus irmãos, temos que batalhar pela fé, principalmente para aqueles que estão enfraquecidos, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós precisamos entrar nessa batalha, meus irmãos, precisamos realmente entrar na intercessão daqueles que não têm nenhum revestimento espiritual, meus irmãos. Precisamos levar a mensagem de Deus, encher os seus corações da palavra do Senhor. Precisamos fazer conhecido o caminho de Deus, e nós somos um instrumento, meu irmão e minha irmã. Nós somos um instrumento de Deus neste momento de batalha, neste momento no qual este povo está sendo afligido por as opressões malignas, meus irmãos. Senhor, Tu és o Deus que nos dá, Senhor, esta oportunidade, nos coloca, Senhor, como ministro da Tua palavra, como conselheiros, Pai amado, como reconciliadores, Senhor, do Teu reino, para que o Senhor possa nos usar em todo momento, para que possamos, ó Deus, proclamar a Tua virtude, proclamar a Tua glória, proclamar a salvação no qual o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que quanto mais nós vivemos os meios de comunicação, quanto mais cultos os homens se acham, quanto mais a ciência cresce, quanto mais os homens se acham sábios, eu digo, eles se tornam loucos. E cada dia mais, meus irmãos, dentro dessa ciência louca, os homens estão mais distantes de Deus, sem conhecimento de Deus, totalmente numa visão artificial de Deus, porque nós vemos, por mais que o mundo cresce, numa evolução hoje, que nós vivemos um mundo formado aí com toda uma tecnologia e uma ciência, mas os homens não podem nem deter o inimigo que vem para trazer uma perturbação sobre o mundo. O inimigo, ele consegue fazer o mundo ficar estatizado pelo medo. E é isso que o inimigo quer, que você tenha medo. Medo, pânico, e o mundo está em pânico. O mundo está com medo. Mas nada pode acontecer sobre o mundo, meu irmão, se não houver a permissão de Deus. Porque Deus é soberano. A soberania de Deus tem o controle de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus diz que até os fios da nossa cabeça, de cabelo, estão contados. Então, meu irmão, nada pode acontecer se não houver a permissão de Deus. Não que Deus concorde com as coisas erradas, mas Ele vai permitir. Porque Satanás só pode agir se Deus permitir. Satanás só pode tocar na vida de Jó, porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitir, ninguém faz nada. Então nós precisamos entender, meus irmãos, e eu digo sempre,
Nós podemos fazer coisas que podem dar certo, mas não é a vontade de Deus. Quantas pessoas acabam fazendo coisas realmente pecaminosas e acaba dando certo? Às vezes um ladrão vai lá e rouba um banco, deu certo. Deu certo. Ganharam muito no roubo, mas aquilo não é uma coisa certa de Deus. Quantas coisas nós achamos que estamos fazendo certo? E eu digo, tem coisas, meus irmãos, que nós precisamos compreender que às vezes estamos dentro da igreja, mas não estamos fazendo as coisas certas. Não estamos fazendo as coisas certas. Podemos estar dentro da igreja achando que estamos certo, mas não estamos fazendo a coisa certa. Podemos professar que somos de Deus, mas não estamos fazendo as coisas certas. A palavra de Deus, lá em 2 Pedro 1,5, o apóstolo Pedro, ele diz: despojando, pois, de toda malícia e de todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vai crescendo. Amém? Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele como pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo, como está lá em 1 Pedro 2:1. Nós vemos que o apóstolo está falando com a igreja. O apóstolo Pedro está falando com a igreja, meus irmãos. Ele está falando para a igreja se despojar de toda malícia, de todo engano e de todo fingimento, meu irmão. Tirar as invejas, as murmurações e ter o desejo afetuoso, aleluia, como meninos, para que possamos crescer e provar, aleluia, se é que já provamos que o Senhor é bom. É tremendo. Quando nós crescemos espiritualmente, nós andamos num fervor com Deus e temos essa experiência de saber que Deus é bom. Deus é bom. Mais uma coisa que nos chama a atenção do apóstolo Pedro aqui é que ele diz que nós temos que despojar, nós precisamos tirar, meu irmão, muitas coisas da nossa vida. Nós temos até uma mensagem no qual nós falamos que às vezes você pega uma criança que está com verme e não adianta você dar uma boa alimentação enquanto ela estiver com aquele verme dentro dela, meus irmãos. Nós teríamos que tirar primeiro o verme desta criança para que ela possa exatamente ser alimentada e para que aquela alimentação realmente possa fortificar aquela criança. Nós sabemos que até um animal, um cão, se ele está ali cheio de vermes, nós vemos que os vermes acabam deixando ele desnutrido. Então, quando nós realmente conseguimos combater aquele verme e eliminamos aquele verme do animal, nós sabemos que aquele animal ele passa realmente a se alimentar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa vida também é do mesmo jeito. Muitas vezes nós estamos totalmente desnutrido da presença de Deus, desnutrido dessa ação de Deus na nossa vida, estamos carentes da glória de Deus nas nossas vidas, mas o apóstolo Pedro está dando aqui o remédio. Nós temos o remédio exatamente para tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos rouba, porque quando o animal está com verme, aqueles vermes vão roubar toda a nutrição que entra do alimento, que era exatamente para dar saúde. E a nossa vida também é a mesma coisa. Se uma criança está com verme, com certeza qualquer alimento sadio não vai fazer o efeito realmente
que tem que ser feito para nutrir aquela criança por causa daqueles vermes. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós precisamos despojar. Olha isso. Nós precisamos tirar, nós precisamos tirar aquilo que tem roubado dos nossos corações a palavra de Deus. Os vermes que têm roubado de dentro de nós a palavra de Deus. Quantas coisas podem estar roubando de dentro de nós? A nossa inquietação humana, meu irmão, a nossa ansiedade, toda a ociosidade que nos rouba da presença de Deus, porque há uma carência dentro do coração do homem, há uma carência muito grande, e essa carência chama falta de Deus. E quando não existe Deus dentro do coração dos homens, eles tentam se alimentar de qualquer coisa para tentar suprir. Aí os corações ficam cheios de ansiedades, corações inquietos, que buscam todas as coisas para tentar preencher o vazio de Deus. Sabe qual é o tamanho desse vazio, meu irmão? Ele é do tamanho de Deus. E só Deus para preencher o vazio do coração do homem. E nós precisamos entender, meus irmãos, que se nós nos despojarmos dos vermes que nos roubam em todo momento, de buscar, de edificar a palavra de Deus dentro de nós, o apóstolo Pedro está dizendo que nós precisamos ser como realmente homens aprovados. Aleluia. Ele diz lá ainda que nós precisamos ser pedras vivas. Aleluia. Ele diz para a gente provar que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita pedra preciosa. Ele está falando de Jesus, que foi reprovada pelos homens, mas a pedra preciosa. Mas ele também diz: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Meu irmão, eu sou uma pedra viva, você também é uma pedra viva que precisa ser edificado como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu quero que você medite nessa palavra de 1 Pedro 2, do 1 ao 5. Esta é uma palavra realmente que ela nos leva a uma maturidade, a buscar uma compreensão da palavra de Deus. Ele começa a falar daquilo que nós temos que fazer, excluir, deixar, despojar toda a malícia que tem dentro do homem. Meu irmão, nós somos cheios de malícias. A nossa mente, ela trabalha, ela maquina. Eu digo, quantos pensamentos passam pela mente do homem durante o dia, durante alguns minutos, algumas horas? Meus irmãos, é uma máquina de pensar. Ela pensa todas coisas. Ainda quando nós temos a mente de Cristo, quando nós levamos ainda os nossos pensamentos cativos a Cristo, nós neutralizamos todo o nosso pensamento maligno, malicioso. Mas o homem que não tem a mente de Cristo, o homem que não leva cativo os seus pensamentos a Cristo, meu irmão, há uma malícia dentro da sua mente, uma malícia de maus pensamentos, de maus desejos, de ambição, de cobiça, porque, meu irmão, o homem na carne não pode agradar a Deus. O homem na carne não pode andar na direção de Deus, porque os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. E eu digo, aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. O homem, na sua naturalidade, ele não agrada a Deus, porque ele não está sujeito à lei de Deus. Mas nós precisamos aprender uma coisa, meus irmãos. Nós somos chamados a despojar. Esses dias atrás eu preguei sobre o trigo. Se o trigo não morrer, não pode dar fruto. Nós temos que fazer essa velha natureza estar morta dentro de nós. Nós precisamos ter desejo ardente pelas coisas de Deus. Ter sede na palavra do Senhor, sede na palavra de Deus, meu irmão. Quando você realmente está fervoroso, sabe o que é uma pessoa fervorosa?
Uma pessoa que tem um fervor, meu irmão, um fervor de estar com Deus, um fervor de ter as coisas de Deus, um fervor de andar segundo a palavra de Deus, um fervor de fazer as coisas na direção de Deus, um fervor de amar o teu próximo, um fervor é realmente se despojar de tudo aquilo que não é de Deus. Aleluia. Mas nós precisamos crescer, meus irmãos. Aleluia. Ele diz para nós desejarmos afetuosamente como menino, aleluia, novamente nascidos com o leite racional, não leite falsificado. Despojando, pois, de toda malícia, de todo engano e fingimentos, inveja, de todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascido, o leite racional, não o leite falsificado. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz para nós termos um culto racional. Nós precisamos realmente viver com esse raciocínio, meu irmão, com a razão. Há uma razão, há um objetivo, há uma lógica. E tudo aquilo que é eterno, isso é de Deus, meu irmão. Aquilo que nos leva a buscar a eternidade, a buscar o crescimento espiritual. Nós não podemos mais ser deixado levar pelo leite falsificado e não podemos mais nos deixar ser conduzido pelo nosso velho homem. Nós precisamos despojar todo sentimento. Eu vejo que a falta de maturidade, a falta de crescimento espiritual, quando nós batemos assim e ouvimos as palavras de alguns irmãos, nós já medimos o nível espiritual deles. Às vezes nós pegamos irmãos ainda falando mal um dos outros. Nós pegamos irmão trazendo escândalo dentro dos meios de comunicação, escandalizando a igreja. Meu irmão, nós não podemos escandalizar a igreja. Nós não podemos escandalizar o nome de Cristo. Aleluia. Nós não podemos levantar acusação de irmão contra os irmãos. O corpo de Cristo não é dividido, meu irmão. O corpo de Cristo é um só. Nós sabemos que muitas vezes precisamos chamar atenção, mas não podemos denigrir a imagem, não podemos trazer o escândalo. Meus irmãos, nós estamos aqui para pregar o reino de Deus, para pregar a salvação do reino de Deus, aleluia. E precisamos estar unidos numa fé, buscando desse jeito ardente, desse jeito fervoroso a palavra de Deus, aleluia. Precisamos buscar a unção de Deus, precisamos buscar a palavra de Deus, esta palavra com fervor, esta palavra que vem nos alimentar em todo o tempo. E vamos voltar um pouco lá no livro de Jeremias. Jeremias, um homem muito usado por Deus em diversas situações, um profeta do Senhor que passou por muitas e muitas tribulações, um homem que ficou no cativeiro, mas um homem realmente que levou a palavra do Senhor ao povo ali de Jerusalém. E nós precisamos entender, meus irmãos, que Jeremias, usado por Deus, ele diz, como está lá em Jeremias 12, 13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O povo fez duas maldades. Duas maldades o povo fez. Primeiro que abandonaram o Senhor e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas, cisterna que não poderiam reter água. Esse é o maior problema, meus irmãos, daqueles que são chamados a herdar a salvação, que deixam de andar na palavra de Deus, se deixam levar por toda dissimulação e não retêm a verdade nos seus corações. Então, Deus, usando aqui a Jeremias, estava dizendo que o povo tinha cometido duas maldades: deixado ao Deus de Israel, deixado os mandamentos, deixado de andar na verdade de Deus e buscaram cisternas rotas, confiaram exatamente naquilo que não era Deus, confiaram em outros deuses,
confiaram na força, aleluia, dos homens. E nós precisamos despojar de tudo aquilo, meu irmão, que nos leva a sair da direção de Deus, da verdade de Deus. Não podemos abandonar o Senhor, nem podemos abandonar os seus caminhos, não podemos abandonar a seriedade do Evangelho, não podemos nos deixar levar exatamente pelos nossos sentimentos, pelas nossas fraquezas. Precisamos se despojar de tudo aquilo que nos rouba da presença de Deus. Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã, e eu digo, Deus é tremendo, Deus está operando na vida daqueles que buscam, Deus está fazendo milagre na vida de todos aqueles que têm buscado o Senhor com fervor, porque aqueles realmente que provam que o Senhor é bom, o Senhor opera nas suas vidas, Deus está operando. Quantas vezes Deus já operou na vida de cada irmão, de cada ouvinte que aqui está ouvindo, mas chega um momento que parece que abandonam o caminho, se deixam de se levar pela dissimulação. Não podemos deixar de se levar pela dissimulação. Nós vemos uma passagem no qual está ali no livro de Gálatas 2, que o apóstolo Paulo repreende exatamente a Pedro, porque Pedro estava se deixando levar pelas dissimulações dos judeus, meus irmãos. E nós não podemos se deixar levar pela dissimulação dos judeus, meus irmãos. Nós não podemos se deixar levar pela dissimulação, meus irmãos, do mundo, e nem daqueles realmente que estão vivendo um evangelho de qualquer forma. Meus irmãos, isso se torna uma cisterna rota, uma cisterna rachada, uma cisterna que não retém água. Meus irmãos, nós temos que ouvir a palavra de Deus. O fervor do Espírito Santo tem que estar na nossa vida, meus irmãos. Nós temos que buscar os dons com zelo. A unção do Espírito Santo tem que estar na vida do crente, meu irmão. Nós temos uma igreja que não manifesta os dons espirituais. Por que não manifesta os dons espirituais? Será que Deus excluiu alguma parte do membro para não ter os dons espirituais? Não, o apóstolo Paulo diz: buscai os dons com zelo, buscai os dons com zelo. Os dons do Espírito Santo estão manifestos, mas nós temos um povo, meu irmão, que tem se deixado levar por toda a dissimulação. Nós temos visto um povo, meu irmão, que tem entrado por um caminho errado, por um caminho da inveja, por um caminho, meu irmão, Senhor, da malícia, a malícia dos homens. Os homens estão cheios de malícia. Meus irmãos, o homem de Deus não tem que entrar no território humano. O homem de Deus, meu irmão, não batalha na carne. O irmão não discute na carne. Nossa guerra não é na carne. A nossa guerra é contra todas as hostes espirituais. O homem de Deus não contende. O homem de Deus não discute, meu irmão, porque é carne. Você não pode entrar na carne. Você não pode entrar na carne. Homem de Deus, meu irmão, quando é ofendido, o homem de Deus, quando é caluniado, meu irmão, ele sabe que o justo é o Senhor que o justifica, meu irmão. Nós precisamos aprender a cada dia mais, meus irmãos, a andar na humildade, Nós temos que ter aí o exemplo de Jesus, meus irmãos. Aleluia, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, vestido de toda a glória do Pai, a unção do Espírito Santo, meu irmão. Aleluia. Ele não entrava exatamente da contenda da carne, meus irmãos, em momento algum. Nós não podemos entrar, temos que tirar de nós, despojar todo sentimento, temos que despojar todo ressentimento, meus irmãos. Não podemos entrar nessa dissimulação de homens que começam a inventar tantas coisas para guerrear na carne. Não, nossa batalha é no mundo espiritual. A nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade, porque Satanás trabalha nas hostes espirituais, meus irmãos. Mas o diabo sabe o que é fazer você? Entrar na guerra carnal,
Ele quer que você sinta dentro dos seus sentimentos a tristeza, o nervoso, a ira, a revolta, porque Ele quer fazer você abrir a sua boca para que você fale aquilo que não é devido, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos se voltar a Deus, ter a longanimidade, a paciência, que são os frutos do Espírito Santo, meu irmão. Cadê os frutos do Espírito Santo dentro da sua vida? Precisamos crescer. Se nós não despojarmos a malícia, se nós não despojarmos o engano, se nós não despojarmos o velho homem, meu irmão, esses fingimentos, as invejas, as murmurações, Deus está falando, mas nós vemos um povo, meu irmão, que só colocou Jesus na sua vida, mas a velha natureza não saiu de dentro de você. A velha natureza tem que sair de dentro de você. Você tem que despojar. Sabe o que é despojar, meu irmão? É tirar. Você tem que tirar exatamente este algo que está dentro do seu coração. Esse sentimento que está dentro do seu coração, meu irmão. Você precisamos tirar os vermes que nos consomem de não sermos cheios do Espírito Santo. O verme está lá, o verme é a ira, o verme é a fofoca, o verme é a malícia. Meus irmãos, nós precisamos tirar o verme, meu irmão. O verme do não perdão, o verme da intolerância, o verme da incompreensão precisa sair de dentro de nós. Vamos para os cultos, participamos, subimos um monte, fazemos jejum. Só esquecemos de tirar o verme. Precisamos, meu irmão, porque quando você subir no monte, quando você realmente jejuar sem o verme que corrói tudo aquilo, meu irmão, é como uma criança que está cheia de verme. Se vamos dar uma alimentação sadia, não vai fazer o efeito se não for tirado. Mas o Espírito Santo, Ele tem o remédio para as nossas almas. Ele tem o remédio para as nossas almas, que é para despojar exatamente todos esses vermes que nos roubam da presença de Deus. Meus irmãos, como é bom. Olha, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da unção de Deus, e nós falamos uma palavra amarga, aquilo nós já ficamos perturbados, nos perturbamos à toa. Meus irmãos, nós como somos homens de Deus, nós evitamos falar qualquer palavra vil, e não entra mais na nossa boca qualquer tipo de palavrão, porque quem mora dentro de nós é o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos estar adornados. Quando nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o altar do Senhor, nós não colocamos mais coisas imundas dentro do nosso coração, não sai da nossa boca mais palavra torpe, não sai palavrão, não sai chocarrice. Antes sai palavras de edificação. É isso que Deus está te chamando, porque Ele te chamou para você ser sacerdote. Sabe o que um sacerdote faz? O Senhor nos chama como sacerdote. Ele diz: como pedra viva sois edificada casa espiritual e sacerdote santo para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Tremendo? Imagina que você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. E nós temos que oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, porque Deus anda conosco em todo momento. Não adianta você falar: Espírito Santo, fica aqui agora quieto que eu vou ali resolver algumas coisas na boca, no braço, e depois eu volto. Não, o Espírito Santo está conosco em todos os momentos. Aleluia. O Espírito Santo está conosco em todos os momentos, Ele não nos deixa, Ele está conosco em todo o tempo, até a consumação do século. E o que eu tenho oferecido? Mas Pedro está dando: despoja, tire essa velha natureza de dentro de você, tire essa pessoa irada, revoltada, cheia de murmuração. As pessoas murmuram à toa, meu irmão, tudo está murmurando, tudo está reclamando, nada está bom, está tudo ruim. Meus irmãos, nós temos que aprender tanto, que nós íamos para o inferno, já estava decretada a nossa morte espiritual.
Mas o Senhor veio e nos resgatou das trevas e nos deu a vida. E nós temos que estar alegres ainda que não tenhamos mais nada. Mas a alegria do Senhor tem que estar nos nossos corações, ardentemente desejando exatamente estar com Ele. Desejando estar com a Sua palavra, desejando andar como Jesus andou. Nós precisamos mover, meus irmãos, é tempo. Mas não entra mais nessa dissimulação, meu irmão, desse evangelho fácil que está por aí, mas procura buscar o verdadeiro leite racional, meu irmão, não o leite falsificado. O apóstolo Pedro já estava falando há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, do leite falsificado. E o leite está falsificado aí, meu irmão. Só que esse leite, meu irmão, não dá crescimento espiritual, esse leite não dá maturidade, meu irmão. Mas o verdadeiro leite do Senhor, o alimento realmente que é sólido, não adianta nós buscarmos, meu irmão, em cisternas rotas, a água, meu irmão, que não existe. A água espiritual está na palavra de Deus, quando nós realmente nos transformamos pela palavra. Amém? Eu vou orar, porque eu sei que tem homens e mulheres de Deus, aleluia, e no qual, quando nós nos unimos na oração, o poder de Deus se manifesta em todos os lugares. Meus irmãos, nós estamos numa batalha, e eu creio, meu irmão, nesta união do corpo de Cristo que somos nós somos este templo, a casa espiritual, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus e agradar a Deus. O Pai fica grato quando nós edificamos vidas espiritualmente. Porque o Senhor nos chamou para buscarmos os perdidos, para irmos e edificarmos as vidas, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos estar pregando a palavra de Deus, precisamos levar as vidas a terem uma edificação espiritual. O poder de Deus está sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo habita em nós, aleluia, e precisamos crer que o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para evangelizar, nos ungiu para curarmos os enfermos, meus irmãos, para dar vista aos cegos, e que este poder que está sobre as nossas vidas se manifeste a cada um de nós, para que o poder de Deus, em nome de Jesus, te liberte neste dia, que o Senhor te dê maturidade, que o Senhor faça despojar de dentro de você tudo aquilo que tinha te roubado, que estava roubando exatamente a maturidade espiritual, que esta visão que o Senhor te dá, esse discernimento, que a partir de agora haja crescimento na tua vida, que toda a força do maligno seja derrubada, que o Senhor te toque. Vamos orar neste momento por aqueles que estão buscando a cura, para que o Senhor manifeste neste momento o livramento. Senhor, Tu és o Deus que move neste momento. Senhor, nós sabemos, Senhor, que muitos estão assolados, mas aqueles que buscam, aqueles, meu Pai, que esperam em Ti, meu Deus, serão renovados, Senhor. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, que aqueles que esperam em Ti ainda na sua velhice, Pai amado, serão renovados. E eu creio, meu Deus, que Tu és o Deus que toca agora e que faz esta enfermidade sair deste corpo. Tu és o Deus que restaura e dá vida. Tu és o Deus que levanta aqueles que estão cansados e oprimidos, Senhor. Tu és o Deus que abre o caminho e dá o sustento aos seus servos. Tu és o Deus que manifesta a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Precisamos estar sempre ligados com Deus, precisamos estar firmados e precisamos estar despojando de toda a malícia, de todo engano, e precisamos crescer. Precisamos ter esse desejo, meu irmão. Sabe quando nós temos um desejo ardente? Nós precisamos ter esse desejo ardente no Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, continue ligado e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.